Perfeito. Carlos, nós temos muitos seguidores novos aqui no canal e muita gente com dificuldades para começar a montar a árvore genealógica. O que você aconselha, como você orienta essas pessoas que vão começar a montar sua árvore genealógica? Por onde começar? Uma dica que você, Rani, e todos nós genealogistas sempre damos a quem está iniciando é justamente conversar com os familiares. Não é? Isso é a primeira lição a ser cumprida, que é fazer entrevistas com seus avós, se ainda estiverem vivos, seus tios-avós, seus tios, até primos, né? Depende da idade, das informações que possuam. E você precisa conversar, uma conversa respeitosa, descontraída, anotar tudo, porque esses detalhes, especialmente das pessoas de mais idade, os avós, os tios-avós, eles não estão nos livros, eles não estão disponíveis assim tão facilmente nas documentações. Então, eles podem ter um detalhe, uma informação crucial para que você destrave ali as primeiras gerações. Então, essa é a primeira coisa que deve ser feita. Reunir os documentos, né? Seus documentos de certidão de nascimento, os documentos dos seus pais, dos seus avós. A certidão de nascimento do seu avô é um documento muito importante, ou da sua avó também, porque ali você vai ter os pais deles e os avós. Então você já vai chegar aos trisavós, vai dar um salto ali na sua árvore, e aí você vai criando, construindo dia a dia esses ramos, né? Existem muitas fontes de documentação, de informações para fins genealógicos, né? Eu poderia citar para vocês uma lista muito grande. Eu vou dar algumas dicas aqui, né? Além das fontes paroquiais, que são os assentos de batismos, de casamento, de óbitos, também existem as dispensas matrimoniais, que são o quê? São os processos que permitem o casamento entre pessoas que têm uma afinidade ou um parentesco, por exemplo, primos, né? Primos de primeiro grau, segundo grau, às vezes um tio casando com uma sobrinha, uma tia com um sobrinho. Então, a igreja, de acordo com a legislação eclesiástica, tinha que examinar cada caso desse aí para poder fazer a dispensa ou não para o casamento, né? Uma habilitação, digamos assim. E nesses documentos, que você também pode encontrar nos livros digitalizados, os livros paroquiais que estão no Family Search, você vai encontrar informações sobre 3, 4 gerações. Temos os registros civis, que são as certidões de nascimento, de casamento, de óbito, e que passaram a ser exigidos no Brasil a partir de 1889. Também a partir de 1899, existem as habilitações de casamento, né, que é um procedimento inicial para a celebração do casamento. Então, é preciso verificar se há algum impedimento legal, os noivos apresentam as certidões de nascimento, né? Então, assim, é possível saber quem são os pais, os avós. Então, a habilitação de casamento, quando ela existe num determinado cartório, é um documento muito importante para que você possa avançar na sua árvore, né? Temos os inventários, os testamentos, as partilhas de bens, quando o processo de divisão de bens é feito para que os herdeiros tenham seu quinhão, né, suas partes aí, deixadas pelo falecido ou pela falecida. Os livros de registro de terras eram também documentos feitos pela igreja, né, que estabeleciam os limites das propriedades, das terras, e muitas vezes mencionavam os herdeiros, né, e os pais, os avós. Então, esses documentos podem ter informações muito importantes. Também os processos judiciais. Encontram-se muitas vezes processos judiciais com informações sobre filiação, parentescos, etc. Né? A igreja também fazia uma habilitação chamada De Genere Vita et Moribus, ou seja, sobre a vida, os costumes, a geração da pessoa. Né? Então, quando alguém queria assumir algum cargo na igreja, né, como familiar do Santo Ofício, por exemplo, era preciso fazer uma investigação, saber quem eram os pais, os avós, até às vezes os bisavós dessa pessoa, para ver se ela não tinha uma ascendência judaica ou moura, porque se tivesse, era reprovado, né, não podia assumir os cargos. Então, esse é um documento muito importante que você pode também
encontrar. Além disso, podemos citar os documentos militares, cartas de patente, alistamento militar, provisão de reforma, etc. São documentos que muitas vezes têm a filiação dos nossos ancestrais. Além disso, nós temos os livros de genealogia, os livros de história, as revistas de institutos históricos e geográficos, que são revistas especializadas, muitas vezes, na genealogia de algumas famílias. Os jornais trazem informações importantes, né? Você pode pesquisar a hemeroteca tem jornais muito antigos de vários estados do Brasil, e você pode encontrar informações sobre os seus ancestrais. As dissertações, as teses, os artigos científicos, enfim, uma gama enorme de fontes para pesquisas genealógicas, né? Então, tudo isso é um grande acervo que você pode fazer, né, uso, pesquisar nos arquivos públicos, nas bibliotecas, no Family Search, que tem muita coisa importante digitalizada, e avançar na sua árvore. E o mais importante, trocar informações, né? Estabelecer pontes, interagir com as outras pessoas que estão também pesquisando a sua família, né? E isso vai enriquecer muito a sua árvore genealógica, e você vai avançar cada vez mais. É um trabalho de paciência, é possível, mas é um tijolinho a cada dia, e se você trava num ramo, você passa para outro, não fique ali batendo a cabeça na parede. Porque às vezes você está insistindo num ramo que não está avançando muito, mas quando muda para outro ramo, sua árvore destrava. E aí se conecta a outras árvores, e assim você chega a centenas de anos atrás, né? Isso que acontece muitas vezes. Gente, o Carlos nos deu uma aula importantíssima aqui em poucos minutos. Se você não prestou atenção, volta um pouco aqui o vídeo da live, se você estiver assistindo no futuro, para prestar muita atenção nessas fontes aí que ele falou. Eu recebo muitas pessoas dizendo: eu já pesquisei meu ancestral, já busquei em todos os lugares e não encontro. E eu falo para a pessoa: você não buscou em todos os lugares. Tem muitas, mas muitas fontes na genealogia que você pode usar para desenvolver a sua árvore genealógica. Muitas fontes, inclusive, que genealogistas aí não conhecem, não usam com frequência. E o Carlos aí citou algumas muito importantes, que as pessoas não se lembram. Então, preste muita atenção nas palavras dele, nas orientações dele. Vale a pena voltar o vídeo aí, pegar um caderninho e anotar essas fontes que ele falou. E outra coisa extremamente importante que ele falou é sobre a paciência, né? Muita gente ansiosa aí, começa a fazer a árvore genealógica, montar em 1, 2, 3 meses e já quer ter resultado, já quer chegar a determinados ancestrais, e não é bem assim. Muitas vezes o Family Search nos ajuda, né? A plataforma geralmente nos ajuda, expandindo automaticamente a nossa árvore genealógica, mas muitas vezes também nós temos que ajudar a plataforma, colocando os dados de maneira organizada lá no site, na árvore genealógica do Family Search, e abastecendo, nutrindo essa árvore genealógica com informações. Vai chegar uma hora que o Family Search vai expandir aí determinados ramos da sua árvore genealógica.